Estamos mais uma tarde aqui na Ponte de Ferro. Olha o profeta, viu? Não se esqueça do profeta, não. Sei que estamos vivendo um tempo difícil. Todavia, a partir do momento que Adão pecara, tudo se fez novo no sentido da penetração das trevas do pecado. Novo nesse sentido, porque a partir do momento que Adão pecou, ele passou a conhecer o bem e o mal. Antes disso, Adão, ele gozava de uma plena comunhão com Deus. Ele tinha aquela liberdade de ver Deus. Vivia tinha uma natureza pura e inocente. Quando ele peca, ele perde essas duas naturezas, de inocência e de pureza. Aí ficou difícil, porque naquele momento que ele pecou, ele todavia ouvia a voz de Deus e não se escondia, não tinha medo, dialogava com Deus, Deus instruía ele. Mas nesse dia foi diferente. Ele havia perdido a comunhão, estava desconectado de Deus, desobedeceu a Deus, transgrediu a ordenança divina para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E quando ele come, aí o que aconteceu? A sentença que Deus lançou sobre o ser humano e a terra foi fatal, foi destrutiva. Deus havia criado o homem com maior carinho, com maior zelo, com maior cuidado, cuidado no sentido de ele todavia sempre permanecer conectado com o homem, dialogando, orientando, instruindo o homem. Deus havia criado, meu amigo, um paraíso para Adão e Eva. Mas a Deus havia instruído para que ele não comesse do fruto, o que poderia interferir naquele relacionamento. Ele perdia aquelas duas naturezas. Seria a sua desobediência, a sua transgressão de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. E quando ele come, foi fatal. O homem perde agora o temor a Deus. O homem perde agora o prazer, a alegria que ele tinha de dialogar com Deus, de estar na presença de Deus. O homem fazia tudo certinho. Se relacionava bem com o seu Criador, com os animais. Nem ele precisava de matar o animal para se alimentar, nem o animal precisava de matar o homem para se alimentar, nem outro animal de porte inferior. Era uma natureza, meu amigo, todavia pura e inocente. Quando o homem peca, atingiu o anonimato, atingiu a fauna e a flora e a própria raça humana. De imediato Deus agora lança a sentença de morte fatal na vida do homem. O homem deixou de ser infinito para ser mortal. E dentro dessa condição, que Deus lança a maldição sobre a terra, e nós estamos vendo agora. Não só hoje, que todavia sempre existiu terremoto, tsunami após o pecado. Vários terremotos no Japão, em Lisboa em 1755, na Indonésia, na Filipina. Meu amigo, o mundo se tornou tenebroso. Se tornou um habitat perigoso para a raça humana e para os animais. Porque se tornou-se destrutivo. Aquilo que Deus criou e disse é bom, hoje não é mais bom. Quando Deus olhou do céu para a terra e viu aquele caos, o mundo sem forma, sem elemento, escuro, só havia treva na face do abismo, só o Espírito de Deus que movia as águas, preservando a vida. Deus agora dá forma à terra. Aí agora Deus cria o homem para que o homem viesse, meu amigo, gozar dessa criação divina, para o próprio ser humano desfrutar. Aí Deus coloca agora ele aonde? No jardim do Éden. E lá, meu amigo, ele gozava de plena harmonia com Deus. Mas o pecado lhe roubou essa comunhão, o pecado lhe roubou essa natureza dele poder conversar, dialogar,
de ouvir, de obedecer, de agradecer a Deus. Quando o homem peca agora, o homem se torna destrutivo. Quando o homem peca agora, o homem deixa de ser temente a Deus. Quando o homem peca, perde a natureza, aquela natureza pura. Ele passa agora a ter uma natureza destrutiva. Tem amor, prazer de destruir. Se tornou-se agora um predador. O prazer do homem hoje sem Deus é de matar, é de roubar, é de adulterar. O prazer do homem hoje só ama as coisas deste mundo por conta da sua própria rebelião. Não teve sim uma orientação da parte do diabo para com Eva. A Bíblia diz que Eva foi enganada. Adão não, pecou voluntariamente. Por essa razão nós estamos nessa condição, vivendo o que Deus não havia projetado para a sociedade, para o mundo. Deus queria que todo mundo vivesse bem, unido em comunhão, que não houvesse cemitério, casa funerária, que não houvesse guerra, fome, injustiça, discriminação, preconceito. Não estava nos projetos de Deus, mas estava na onisciência de Deus, que tudo isso haveria de acontecer. Não era vontade de Deus. Foi a escolha louca, maluca do homem que escolheu a morte. A partir do momento que Deus chega para aquele homem, Adão, e diz para ele que ele não comesse, porque certamente seria o fim dele, não só em manter aquele diálogo, aquela comunhão com Deus, mas de viver ali no Éden. Ele não poderia mais viver ali. E meu amigo, foi terrível e continua sendo. O que nós estamos vendo hoje não é coisa fácil. Não é de agora, é de longos tempos desde que Adão pecou. Aí nós estamos vendo agora a retribuição do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom é a vida eterna. O salário foi o pecado, foi a morte. Deus olhou para Adão e disse assim: tu és pó, e para o pó tu tornarás. Olhou para a terra e disse: maldito é a terra, Adão, por tua causa. Veja que a culpa não estava em Deus. Todo culpado foi o ser humano. Quando a gente vê aí guerra, tsunami, terremoto, tornado, ciclone, inundações, incêndios, tanta coisa, meu amigo, que vem acontecendo nesse paraíso que Deus havia criado para o homem, que hoje se tornou um caos. O pior caos foi aquele que, quando o homem, a partir do momento que ele pecou, abre-se as portas agora para a imoralidade, para o pecado, para a violência, para a idolatria. A Bíblia diz que pelo homem entrou o que no mundo? Entrou o pecado. E todos abraçaram, por isso que todos morreram. Mas existe um segundo Adão, que por ele entrou a vida. Foi ele, meu amigo, que tomou a forma humana, despejou-se lá no céu da sua divindade, porque não havia ninguém digno de cumprir toda a cláusula da lei. O anjo olhou, examinou, percorreu o céu, percorreu a terra, percorreu o submundo e não achou ninguém digno de morrer pela humanidade. João, quando viu aquele cenário, ele começou a chorar. Aí Luciano olhou para ele e disse: João, por que tu chora? Aí apontou um cordeiro, eis aqui o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo morreu para nos reconciliar com Deus. Por isso que Paulo, ele fala no mistério da reconciliação. Se você, meu amigo, continua neste mundo de horror, de treva, existe ainda uma oportunidade para você. Hebreus fala que foi proposto o homem morrer uma só vez e depois disso segue para a eternidade, ou com ou sem Deus. Mas ainda há uma oportunidade, ainda há esperança para você. Esdras estava alheio no que vinha acontecendo com os povos de Deus. Eles haviam se misturado, casado com uma mulher estrangeira. Estava lá isento, alheio. Aí chegaram os homens a ele, aí trouxeram para ele o problema do que estava acontecendo com o povo.
Aí disseram para esta, se levanta, esse negócio pertence a tu, não é a mim não. Esta pegou, se levantou, era de responsabilidade do sacerdote. Ele pegou o livro da lei, reuniu todo o povo, leu o livro diante do povo. Então, meu amigo, o resultado foi que aqueles homens, aqueles hebreus, eles começaram agora a despojar suas esposas e seus filhos, mandando cada uma para a sua nação. De um lado chorava o marido, do outro lado chorava as esposas e os filhos. Mas tinha que haver, tinha que acontecer. Aquele laço matrimonial não podia permanecer. Porque Deus, quando faz um pacto com Abraão, Deus queria reservar um povo sem mistura para servir a Ele, para adorar a Ele. Mas o povo se misturaram, então eles tinham a obrigação de repudiar aquelas mulheres de outras nações. Foi isso que aconteceu. E para que você possa gozar de comunhão com Deus, como aquele povo, por ele despojar-se das suas mulheres estrangeiras, Deus não enviaria uma nação contra eles. Deus não traria nenhum mal contra eles. Assim é o pecado. Se você se desconectar-se do pecado, se você abandonar o pecado, se você aborrecer o pecado, você vai passar a ter comunhão com Deus, você vai ser perdoado. Você vai ser agora conhecido como filho de Deus. Porque a Bíblia diz que foi lhe dado o poder de ser chamado filho de Deus. Agora é preciso você abandonar esse mundo com toda a sua concupiscência. Amém, meu filho? É preciso você abandonar esse mundo imoral, um mundo que não tem nada para nos oferecer. Um mundo que já foi condenado, amaldiçoado a partir do momento que Adão pecou. Ele está te convidando, ele está te chamando. É preciso você abandonar do jeito que os hebreus ou os judeus, eles abandonaram as mulheres estrangeiras para que ele pudesse tornar a ter comunhão com Deus. Assim também para que você possa ter comunhão com Deus, para que você possa ter um nome escrito no livro da vida, para que você possa se tornar um filho dele. É preciso você abandonar o mundo com seu curso. E qual é o curso do mundo? É a eternidade sem Deus. Por meio da prostituição, por meio dos assassinatos, por meio da depravação, por meio da idolatria, por meio da mentira, por meio da ideologia de gênero, por meio dos assaltos, por meio dos esquartejamentos. O homem tem mais tempo, tem mais prazer para amar esse mundo, mas não tem prazer de abrir o seu coração para Deus. A Bíblia diz que estou à porta e bato. A mão de Deus, a Bíblia diz que não está encolhida, ela está estendida. O que era para Deus fazer, Ele fez. Ele não poupou o Filho dele, deu para que Ele morresse na cruz e morreu por nós, para cumprir a lei, para que tivéssemos esse direito de ser chamado Filho dele e gozarmos de uma promessa que está escrita lá em João, no capítulo 14, que Ele iria para o Pai, mas que Ele não nos deixaria órfãos, enviou o Consolador. E Ele promete agora um novo céu e uma nova terra. Nessa nova terra não vai existir mais tudo isso que vem acontecendo nesse mundo de horror. Nessa nova terra não vai existir casa funerária, cemitério, IML, guerra, fome, ricos e miseráveis. Não vai existir discriminação, preconceito. Você não vai ver ninguém cego, ninguém aleijado, ninguém paralítico. Você não vai ver ninguém morrer de infarto. Você não vai ver ninguém no meio da rua atropelado, assassinado com arma branca, com arma de fogo. Você não vai ver o cara mendigando. Você não vai ver o cara catando papel. Você não vai ver o cara catando lixo para poder sobreviver. Lá só haverá harmonia, só haverá paz. Paulo viu coisas que Deus disse para ele que não escrevesse, não revelasse. Porque ele tem, meu amigo, coisas importantes que não chegou, não passou no conhecimento do ser humano. Não foi revelado. Ele mandou Paulo não escrever, não divulgar, não revelar. Sabe o que é isso? É a bondade de Deus. É Deus
reservando agora coisas que nós não conhecemos, que nós iremos desfrutá-la. O segredo ficou entre Deus e Paulo. Você não quer, meu amigo, nesta tarde, gozar desse privilégio de ter um novo nome, um nome escrito no livro da vida? Você não quer passar a ser filho de Deus? A coisa tão simples, tão fácil, é só você entrar pelo caminho estreito. A Bíblia diz que há caminho para o homem que parece bom, mas o fim dele é a morte. Que Deus te ajude. Tenha misericórdia de você. Abandone o pecado, abandone esse mundo que não tem nada para nos oferecer. O diabo vem orquestrando o mundo, apesar que ele perdeu totalmente o poder sobre esse mundo. Agora, com uma condição, Jesus, a Bíblia diz que desfez as obras do diabo. Veja que a Bíblia diz que ele desfez as obras do diabo. Agora, para você ser beneficiado com esse benefício, é preciso você repudiar esse mundo. O que eu e você não podíamos fazer, Jesus fez. Cumpriu toda a cláusula da lei. Agora é preciso você abandonar esse mundo, abrir o seu coração, deixar ele entrar no seu coração, deixar ele fazer morada no seu coração. A Bíblia diz que quem ama este mundo, o amor de Deus não está nele. Quem ama este mundo, a Bíblia diz que ele está morto. Deus não tem prazer naquele que ama as coisas deste mundo e segue seu rudimento. Mas eu quero te dizer uma coisa, quero dar tempo para que você possa se arrepender. Oxalá que nessa tarde você tenha a oportunidade que você vem tendo de abrir o seu coração, rasgar o seu coração, abandonar essas fantasias e passar a crer na realidade, que é o céu e o inferno. Eu vou agora mudar de posição da câmera. Não se esqueça do profeta. Jesus está voltando. E ele vem buscar um povo zeloso de boas obras. Ele vem buscar um povo que lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ninguém pode entrar no céu de todo jeito. Tem um livro e depois fizeram um filme do peregrino. Ele andava com um saco nas costas. E esse saco do peregrino representava o pecado dele. Mas ele foi avisado que ele abandonasse, corresse dessa cidade de destruição. Um dia o mundo vai ser destruído com fogo. E você precisa não estar nele. Jesus está voltando. Amém. Você precisa, meu amigo, fugir. Como é que o homem foge da destruição que vem aí? É ele, quando abdica. Não é verdade? Dos prazeres deste mundo. Quando ele renuncia a este mundo com a sua concupiscência. E quando ele deixa que o Espírito Santo de Jesus venha fazer morada no seu coração. Ele está aqui te chamando, te convidando. Vinde a mim, todos vós, vinde. Ele não faz nenhuma discriminação, pode ser ladrão, lésbica, gay, matador, traficante, mentiroso, adúltero, homossexual, cuecão de couro, idólatra, feiticeiro, macumbeiro. Ele chama todos ao arrependimento. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então continuamos aqui pregando a palavra de Deus nessa tarde. Aqui na Ponte de Ferro. Alô? É uma oportunidade que Ele está nos dando para que possamos reconhecer que somos pecadores e que precisamos de um Deus que há 2000 anos atrás Ele morreu na cruz
para nos garantir o perdão. O único meio do homem garantir o seu perdão é quando ele reconhece que é um pecador. É quando ele reconhece que precisa ser lavado no sangue do Cordeiro, que é Yeshua, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haveria salvação. Então há uma necessidade de você lavar a sua vestidura nesse sangue. Um sangue purificador. O sangue que purifica todo o pecado da humanidade. Hoje a humanidade todavia permanece na sua incredulidade. Hoje todavia a humanidade permanece no deleite desse mundo. Na imoralidade, na depravação, na violência, na idolatria. No ateísmo, no materialismo. O homem não quer mais saber mais de Deus. O homem não tem mais prazer de ter uma comunhão com Deus. Ele tem mais tempo na sua vida para ir ao cinema. Ele tem mais tempo na sua vida para ir a um teatro. Ele tem mais tempo na sua vida para ir a um campo de futebol. É um direito seu, você gosta de um livre-arbítrio. Mas o homem prefere viver nesse mundo enganador, nesse mundo que não tem nada para nos oferecer, nesse mundo que já foi condenado e amaldiçoado por Deus por causa do pecado, da transgressão do homem. A Bíblia diz que pelo homem entrou o pecado do mundo, mas pelo outro homem sem pecado entrou o quê? A remissão do pecado. É uma prova do amor de Deus para com a raça humana, muito embora que nós não demos a atenção que devíamos dar para essa realidade. Que um dia nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Que um dia nós iremos prestar conta de toda a nossa obras perante Ele. Pregador, isso que faremos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? E salvação seria essa? E porque há uma necessidade de o homem atentar para essa salvação, há uma necessidade de o homem abandonar o pecado, há uma necessidade do homem abandonar as coisas deste mundo. A Bíblia diz que quem ama este mundo, ele não pode de forma alguma agradar e nem ter comunhão com Deus. Esse mundo é enganador, esse mundo já foi amaldiçoado por Deus, esse mundo não tem nada para nos oferecer. O que é que esse mundo ele apresenta? Quando você chega em casa do seu trabalho, que você liga a sua televisão, é o que você muito vai ver na televisão, é feminicídio, é violência, é assalto, é roubo, é tsunami, é tornado, é ciclone, é terremoto, é guerra. E o homem está aí, todavia, iludido com este mundo que não tem nada para nos oferecer. Há um exemplo aí agora, foi a Venezuela. Eu estava vendo um retrato do que sobrou da Venezuela. Aí eu pergunto, será que nós estamos isentos disso acontecer conosco aqui em Pernambuco? Não. Capítulo 24 de São Mateus diz que haverá terremoto em vários lugares, meu amigo. Tudo isso por conta do pecado, por conta da desobediência do homem, por conta da prevaricação, da escolha louca, maluca, depravada, imoral que o homem, pela sua natureza decaída, ele tem escolhido. O homem sem Deus, ele não tem prazer de ouvir a palavra de Deus. O homem sem Deus, ele perdeu o temor de Deus. O homem sem Deus, ele faz coisas que ele, muitas das vezes o Satanás, ele duvida das ações humanas pelaquela criatura que ignora a graça, o favor e o perdão de Deus e a sua criação e a sua natureza divina e a sua existência. O pecado levou a gente a essa situação. É pai matando o filho, é filho matando o pai, é o marido matando a mulher, é o filho matando o irmão, é o irmão matando a irmã. O que é que você espera deste mundo, meu amigo? Um mundo que não tem mais temor de Deus, onde os valores são revertidos, o que é certo é errado, o que é errado é certo. Aí a Bíblia diz assim, ai do que diz da noite e dia, e ai do que diz do dia à noite.
Ai do que diz do doce amargo e do amargo doce. São os valores revertidos. Aonde o cara faz mais apologia ao homossexual. Aonde o homem faz mais apologia daquele quem gosta de beijar na boca e lamber a língua do outro bigodudo. Aonde, meu amigo, o homem não quer mais saber de Deus. O homem não tem mais prazer para parar, para refletir. Qual será o futuro da sua alma? Qual será o fim? E o que acontecerá após a sua morte? O homem ignora o que a Bíblia fala a respeito da morte e após a morte. Há muitas pessoas que acreditam que tem uma ideologia de que quando o homem morrer, ele vai nascer num calango, ele vai nascer num macaco, ele vai nascer num grilo, ele vai nascer numa zebra, ele pode nascer num jacaré, ele pode nascer num lobisomem, ele pode nascer em outro país, com o mesmo espírito, mas com um nome diferente. Mas a Bíblia, ela discorda, a Bíblia não apoia essa ideologia. Isso é escrito em Hebreu que foi propósito. O homem morreu uma só vez e depois disso ele segue para o juízo. Ele não vai ficar por aqui vegetando, ele não vai ficar nesse mundo por aqui vagando, ele não vai nascer em outro país não. Isso é mentira de Satanás, é mentira do diabo que veio para esse mundo para enganar o homem. Ele enganou a Eva, ele fez com que Eva pecasse contra Deus e ele continua assediando a mente e o coração da humanidade para que a humanidade despreze o perdão e a graça, o favor e a bondade de Deus em relação a seu perdão. Como escaparemos nós, meu amigo? Escapar de quê? Em primeiro lugar, escapar do governo do anticristo. Escapar do quê? Escapar, meu amigo, da grande tribulação. E o pior de tudo não é a grande tribulação. O pior de tudo é você viver num lago de fogo. Onde nesse lago de fogo você não terá opção para ir ao cinema. Nesse lago de fogo você não terá opção de escolher qual é o seu carro que você vai andar ou passear. Nesse lago de fogo você não terá opção qual é o tipo de droga que você vai ingerir. Se é uma cerveja, se é um uísque, se é um vinho, se é uma maconha, se é uma pedra, ou se é um crack. Amém, meu irmão? No inferno, no lago de fogo, você não vai encontrar nenhum hospital. No lago de fogo você não vai encontrar nenhum teatro. No lago de fogo você não vai encontrar nenhum cinema. No lago de fogo você não vai ter nenhum shopping. No lago de fogo você não poderá fazer um piquenique. No lago de fogo você não poderá fazer uma viagem conforme a sua origem, ou seja, para a Europa ou para o interior. No lago de fogo você não poderá escolher o que você vai vestir, o que você vai se alimentar de conforme a sua origem. No lago de fogo você não vai ter mais aquele prazer de ver o seu filhinho, a sua filhinha, a sua esposa lhe abraçar e dizer: meu pai chegou. No lago de fogo você não vai poder ter essa opção. No lago de fogo você não poderá mais se apresentar como um cara que era conhecido no mundo inteiro. O seu status não vai prevalecer. O seu dinheiro, o seu ouro, a sua prata, a sua riqueza, a sua fama no lago de fogo, ela não vai falar mais alto. Aqui você será manchete na mídia, na televisão, na rede social. Mas no inferno você não terá mais mídia. No inferno você não vai ser mais conhecido como um bom cantor, um bom jogador, um bom ator, uma boa atriz. Lá você não vai ser reconhecido como um bom cientista, como um bom filósofo. No inferno, no lago de fogo, nada disso serve, nada disso tem valor. O seu status, a sua grandeza. Nós temos aqui a história geral. Eu poderia entrar um pouquinho na história geral, mas não estou pregando a história geral. Eu não vou pregar aqui em Gustavo Colombo, eu não vou pregar em Pedro Cabral. Eu não vou pregar aqui em outros personagens que a história ela nos traz. Mas eu quero dizer a você que a história que ela nos traz
Todas essas pessoas que passaram e têm ficado na história, nada eles levaram do que eles conquistaram aqui. Com ele morreram. A sua glória, a glória dele só tinha valor enquanto ele vivia. Ele era aclamado, ele era aplaudido, como Michelangelo, Napoleão, César, Nero, Constantino, Alexandre o Grande, Santo Dumont, a princesa Isabel, Tiradentes. Ficou só na história. Aonde eles estão agora, ele não vai ser mais aclamado. Muitos jogadores bons, uns já morreram e outros já se aposentaram lá no inferno. Se eles não aceitarem a Cristo, ele não vai ser mais aclamado, não vai ser mais aplaudido. Se você chegar lá e ver Pelé, aí você não vai mais bendizer, você não vai adorar, você não vai mais aplaudir a Pelé, você não vai mais aplaudir Tostão, Rivelino, Clodoaldo, você não vai mais aplaudir Zico, a Garrincha. Sabe por quê, meu amigo? Porque a glória dele se findou aqui. A Bíblia diz que com a sua morte tudo aqui se findou. Samuel diz, Salomão, que tudo aqui é vaidade, tudo aqui é passageiro. Você não poderá levar nada para lá. O seu status, a sua glória aqui termina quando você é levado para o cemitério. Lá é o lugar do pobre, lá é o lugar do rico, lá é o lugar do preto, lá é o lugar do branco, lá é o lugar do catador de papel, lá é o lugar do catador de lixo. Agora no céu ainda há lugar para o pobre, lá no céu ainda há lugar para o rico, lá no céu ainda há lugar para operador de papel, lá no céu ainda há lugar para catador de lixo, lá no céu ainda há lugar para aquele que se arrependeram, para o ladrão, para o assassino, para o traficante, para a lésbica, para o gay. Para o céu, Jesus não faz discriminação. A Bíblia diz que ele morreu para todo. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Agora, se faz necessário para você ser beneficiado com esse perdão, é você repudiar esse mundo. Esse mundo não tem nada para nos oferecer. A Bíblia diz que o fim dele é aquele que já irá dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Essa é a atribuição, a retribuição daqueles que permaneceram amando o pecado, que permaneceram amando este mundo, que permaneceram amando o adultério, que permaneceram amando o que? A depravação, a imoralidade. Cada coisa, cada ação procedida de cada um de nós está sendo notificada lá no livro das obras. Você aqui tem uma sala de custódia, mas lá no céu você não vai ter um advogado. Lá no céu você não vai ter um defensor público. Você tem um defensor público aqui na área humana e na área espiritual. Quem é o seu defensor na área humana? É um advogado. Quem é na área espiritual é Jesus Cristo. Ele é que o defensor enquanto você estiver vivo. Mas depois que você morrer, não adianta você apelar lá no inferno, aonde você vai. Se você morrer nessa condição de pecador, se você morrer na condição de adultério, se você morrer na condição de assassino, se você morrer na condição de ladrão, se você morrer na condição de mentiroso, se você morrer na condição de lésbica, de homossexual, a Bíblia diz que ele vai abrir o seu livro. Há uma ideologia em que existe o limbo. E esse limbo, o homem passará um certo tempo andar. E quando ele sofrer um tempo, ele passará por uma purificação. Depois ele será perdoado e agora será restabelecido a sua comunhão com ele, com Deus. Mas isso é mentira. Sabe quem é o limbo? O limbo aqui é Jesus Cristo. É o sangue dele que purifica o homem de todo pecado. O limpo não tem poder para purificar o homem. O limpo não tem poder para
trazer a comunhão dele para com Deus. O limpo é Jesus Cristo. O sangue dele purifica o homem de todo pecado. Esse é o verdadeiro limpo. O limpo não existe. Existe o inferno e o lago de fogo. E dentro desse inferno e lago de fogo, você não quer ir para lá, porque não haverá dia, não haverá Natal, não haverá São João, não haverá carnavais, não haverá... Olhe, você não poderá comemorar rebelião, você não poderá comemorar seus 30 e 25 anos de casado, você não poderá comemorar os 15 anos da sua filha, você não poderá ir para um shopping, você não poderá ir para uma praia fazer um piquenique, você não poderá ir para um bar, você não poderá fumar uma pedrinha nem uma maconhazinha. Você, quem gosta de vestir uma saia, você não vai vestir mais. Porque a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo isso aqui que nós estamos vendo hoje, o que nós estamos assistindo, guerra, rumores de guerra, tsunami, terremoto, fome, desgraça, exploração, assassinato, depravação, imoralidade, tudo isso aqui vai passar. Tudo aqui é passageiro. E a retribuição do homem que permanecer nesse caminho, a retribuição do homem que permanecer amando este mundo com a sua concupiscência, vai ser o que? O seu termo, vai ser aquilo que ele vai dizer: afastai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, porque eu tive fome e não me desse de comer, eu tive sede e não me desse de beber. Quantas pessoas, infelizmente, milhões e milhões de pessoas vão ouvir essa palavra da parte de Jesus Cristo? Não é o prazer dele, porque Deus nem é Yeshua, ele é sádico. Quem é sádico é o diabo. O diabo é o pai da mentira. A Bíblia diz que ele é um mentiroso, é pai da mentira. A Bíblia diz que o diabo é acusador, ele lhe acusa, ele vai lhe assediar para você matar, para você adulterar, para você fornicar, e depois ele vai lhe acusar diante de Deus. O prazer do diabo é ver você numa cadeira de roda. O prazer do diabo é ver você cego. O prazer do diabo é você não ter sucesso na vida. O prazer do diabo é manchar o seu caráter, a sua conduta, a sua dignidade. O diabo trabalha ao contrário de Deus. Deus trabalha para moralizar, para reconciliar o homem. O diabo trabalha para matar, para destruir a família. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É o prazer de Deus. Esse é o objetivo de Deus através de Jesus Cristo. Que o homem entenda e compreenda, que o homem possa abandonar a sua velha tradição, a sua velha natureza. E qual é a velha natureza do homem? É o ignorar a graça, o perdão, o favor de Deus. Sabe qual é? O prazer do homem é de vestir uma saiazinha, é de vestir um biquinizinho, é de vestir um sutiã, é de vestir uma calçazinha, é de ficar de quatro e ser penetrado por outro homem e perder o seu esfíncter, ele receber na boca um pene. Isso é o prazer que o homem tem. Quem gosta, é um prazer. Meu amigo que vem, muitas das vezes tentar desfazer da ordem natural estabelecida pelo Criador. Qual é a ordem natural de Deus? Aí Deus disse: façamos o homem a nossa imagem. E Deus viu que o homem estava sozinho, sofrendo. Aí Deus agora: não é bom que o homem esteja só. E Deus agora disse: outro Adão. Foi, não tinha dois Adão se beijando na boca do outro, lambendo o bigode do outro, não. Tinha Eva e tinha Adão. Agora, se você faltar nesse caminho, é um direito seu. Você gosta de livre-arbítrio. Agora não quebre os seus princípios. Não vista uma calcinha, não. Não fica de quatro pés, não. Furacão. Ele está convidando o homem ao arrependimento. Nós temos que abandonar. Quando João Batista veio como um prepulsor preparando o caminho para Cristo, ele convidava que a sua nação ao arrependimento. Arrependemos e convertemos para que você possa se tornar filho de Deus. É preciso você se arrepender. É preciso você abandonar o adultério. É preciso você abandonar a fornicação. É preciso você abandonar o sexo anal e oral. É preciso você abandonar a violência. É preciso você deixar de vestir uma saia, um biquíni, um fio dental. É deixar de fazer a suruba, quem gosta, com a sua esposa e com as esposas do seu amigo.
Você pode dizer para mim que não sabe, você sabe que sabe. Tem um lugar, eu não vou dizer aonde. O cara me chamou e disse, fica aqui, irmão, você vai ver, eu vi. Não me interessa onde é, não me interessa que é a vida particular dele. Aí eu vi. Eles entravam cada um com o seu carrão, chegava até de tarde, ele saía contra o carro, aí a mulher dele saía contra o carro. Meu irmão, sabe quem gosta disso é o diabo. O diabo tem o maior prazer de estragar, de acabar com a família, porque a família é uma instituição criada por Deus. E quando Deus criou Adão, aí Deus viu que Adão estava triste. Aí Deus disse, não é bom que Adão esteja só, vamos fazer para ele uma disjuntura. Aí Deus deu uma mulher, Adão, aquele cara ficou tão alegre, tão satisfeito. Na minha analogia, eu acredito que Adão pulou tanto, não sabendo colocar os pés dele. Mas hoje as mulheres estão perdendo os valores. Estão matando mais mulher do que animal no matadouro. Mulher hoje aqui nesse país parece que perdeu o valor. Estão assaltando o homem, me permite a minha expressão. Tanto prazer em matar a mulher, tanto prazer em tirar as vidas das mulheres. Nunca tive uma coisa dessa do Pernambuco, no Brasil em geral. Uma loucura. Os homens parecem que estão insanos, viraram zumbi. Que coisa magnífica, num ato criativo de Deus, quando Deus cria o sol, a lua, cria os animados, as estrelas, são os astros celestes. Mas na criação do homem, Deus cria agora o homem. Deus fez o homem diferenciado de tudo. Deus fez o homem diferenciado do sol. Deus fez o homem e a mulher diferenciado da lua. Deus fez o homem e a mulher diferenciado das estrelas. Deus fez o homem e a mulher diferenciado dos cometas. Deus fez o homem e a mulher diferenciado dos planetas. Deus fez o homem e a mulher diferenciado do peixe. Deus fez o homem e a mulher diferenciado do animal. Deus fez o homem e a mulher diferenciado do porco, do cachorro, da cadela, da zebra, do rinoceronte, entre outros, leopardo, tigre, puma. Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas tinha aí o opositor, o diabo, estava observando toda a criação de Deus. Ele queria agora acabar com a pureza daquele casamento, porque só quem tinha espaço naquele casamento era Adão e Eva. Adão disse à mulher, é só do meu osso e carne da minha carne. Adão estava querendo dizer, eu não posso tocar a minha mulher por outra mulher. Eu não posso permitir que a minha mulher ande nua. Eu não posso permitir que outro homem se deite com ela na carne. Eu não posso permitir que minha mulher ande mostrando a polpa da sua bunda, nem os seus seios, nem a sua coxa, nem o seu bolso, porque ela é carne da minha carne. O que acontecer com ela acontece comigo, porque era uma só carne. O homem deve zelar pela mulher, a mulher deve zelar pelo homem. A mulher deve preservar a comunhão, a união, a pureza entre o seu casamento, tanto quanto o homem. Nós vivemos numa sociedade promíscua, que os valores são revertidos. É caba vestindo cuecão de couro. É caba agora, muitas das vezes, um amigo. A Bíblia relata que um certo dia, o homem tinha relação sexual com a sua esposa. Aí ele pegou, deixou que o esperma caísse na terra. Aí a Bíblia diz que Deus se irou e foi até ele e matou ele. Sabe por quê? Porque o único lugar que é certo e correto do esperma ele ser despejado é na vagina. Não é na boca, não é no ânus. Não é por meio de uma masturbação. Quando Deus disse para Adão e Eva, crescemos e multiplicai-vos e preencher a terra, Deus estava dizendo automaticamente para Adão, o seu esperma será derramado na vagina, fora dele você não poderá derramar. Mas hoje o homem está envolvido na impureza, na imoralidade, se masturba. Uma vez eu estava num certo lugar, aí os caras estavam dizendo que tinha um cinema, não vou dizer aonde, e nesse cinema era um sexo explícito, um filme, e era mais de 30, 40 homens, tudo se masturbando. E daqui a pouco começava um se masturbar ao outro. Meu amigo, que o pecado, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. É a imoralidade e a depravação. É uns cuecão de couro crescendo cada vez mais, tomando espaço na sociedade. É apologia à idolatria, é apologia à violência, é apologia à ideologia de gênero, é apologia ao pedofilismo. É apologia ao aborto, é apologia organizado contra Deus. Falar daqui de pureza,
de honestidade, você vai ser perseguido. Você vai ser maltratado, alguém vai querer lhe matar, alguém vai querer destruir a sua família, porque você está falando de pureza, você está falando de honestidade. Se você falar aqui em honestidade, você é mal visto. O profeta Ezequiel, no capítulo 34, ele reivindica aos principados, ele reivindica os governantes, principalmente aos imperadores de Roma, ao rei. Ai dos que criam aquele justa, povo, ai dos pastores que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores e as ovelhas. Vejam os valores revertidos. Então os nossos impostos é para ser revertido para o trabalhador, para o trabalho, para a educação, para a segurança. Não é para bandido, não. Estão revertendo os valores. Bandido, meu amigo, segundo a Bíblia, ele tem que ser punido. A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 13, que as autoridades foram constituídas para ser o terror. Não de andar de mão dada com o crime. Não de perseguir cidadão e matar cidadão. Porque João Batista já havia requerido isso dele. E você vai prestar conta de todas as suas manifestações aqui. Todos nós iremos comparecer perante ao tribunal de Cristo. E Ele será o livro das obras e o livro da vida. Ninguém escapará daquele dia. Aqui você pode constituir um advogado, ou com culpa ou não. Um advogado, se for um cara habilitado, ele vai encontrar brecha na lei e vai tirar você. No dia do julgamento de Cristo, você não vai ter um advogado em primeiro lugar, você não vai ter um defensor público. O seu defensor público agora é Jesus Cristo. Você pode ter matado, você pode ter roubado, você pode ter vestido uma saia, você pode ter adulterado, você pode ter feito tudo dessa vida, mas se você se arrepender, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, ele purifica o homem de todo pecado. Mas naquele dia você não vai ter, você não poderá ser mais absolvido, não. Está escrito em Hebreu que foi proposto o homem morrer uma só vez depois de sexo ao juízo. Então a oportunidade é essa de você se arrepender. Ele está te chamando, ele está te convidando. Vinde a mim todo vós que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Você tem que abandonar o pecado, você tem que abandonar a depravação e imoralidade. Você tem que deixar de vestir uma sardinha, você tem que deixar de ficar de 4 pés e receber um pênis no ano e na boca. Quem gosta? Você tem que deixar esse prazer e fazer uma suruba e ficar assistindo a sua mulher chegar ao orgasmo com outro homem para satisfazer esse desejo carnal, depravado, imoral que há no seu coração e na sua vida. Ô geração depravada, arrependei-vos, João Batista disse, arrependei-vos e convertei-vos. Há uma necessidade do homem se arrepender. Há uma necessidade, porque ele chamava a sua nação ao arrependimento. Porque com urgência, porque há uma necessidade do homem se arrepender. Sem um arrependimento você não poderá gozar das promessas que Deus, por meio de Yeshua, ele tem prometido. Que há um novo céu, uma nova terra. E nessa nova terra, que essa aqui passará por uma purificação, não haverá casa funerária, não haverá cemitério, não haverá assassinato, não haverá roubo, injustiça, não haverá corrupto, não haverá político, ladrão, assassino e depravado. Nessa nova terra quem vai governar é Yeshua, é Jesus. Você não vai ser mais roubado, a sua esposa não vai ser estrupada, o seu filho não vai ser mais assassinado, a sua filha não vai ser mais violentada, a sua filhinha netinha não vai ser mais assediado pelo pedófilo. Muitas das vezes é político, e muitas das vezes é grande, é rico, milionário, e não acontece nada com ele. Nessa nova terra não haverá pedófilo, não haverá injustiça, não haverá cooperativismo e nem impunidade. Porque sabe quem vai governar nessa nova terra é Yeshua, Jesus Cristo. E dentro desse governo não haverá injustiça, não haverá depravação, não haverá assassinato, não haverá injustiça, não haverá roubo, mentira, não haverá casa funerária, não haverá cemitério, não haverá tsunami, não haverá tornado, não haverá ciclone, não haverá guerra. Você não vai ver ninguém numa cadeira de roda, você não vai ver ninguém cego, você não vai ver ninguém na rua atropelado pelo caminhão, pelo ônibus, pela uma moto, você não vai ver o que? Nem um IML, nem uma casa funerária. Não, meu amigo,
não haverá mais necessidade do hospital, não haverá mais necessidade de polícia, não haverá mais necessidade de sinal, não haverá mais necessidade de segurança. Você não precisará mais colocar câmera na sua casa, você não sairá mais da sua casa com medo, porque nessa nova cidade não existirá Satanás, o diabo, o anticristo, a besta fera, a morte. Será lançado no lago de fogo, será tirado dia das suas atividades. Portanto, meu amigo, se você quer gozar dessa bênção, uma bênção que só pela sua fé você pode usar e passar a crer que Ele tem prometido um novo céu, uma nova terra, uma esperança para o homem que naufragou, que se desviou de sua vontade. E hoje é a oportunidade. Se você tem essa oportunidade, não deixe de ir a uma igreja, não deixe de levantar a sua mão. Se você não aceitar aqui, é você que tiver vontade, vá para uma igreja, levanta a sua mão, confesse que Jesus Cristo é o seu Senhor e que você está arrependido de viver agradando ao diabo a este mundo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Mais uma rápida introdução aqui na ponte de ferro. Creio que esse evangelho pregado por Yeshua, por Jesus Cristo, pelos apóstolos, não é bem recebido não. Aí vai dizer que é discurso de ódio, aí não fecha o canal do cara, mas limita o cara. Sabe o que é limitar, né? A sua voz não alcança muita gente não, muito mundo não. Sabe o que é isso? É oposição, é intolerância religiosa que estamos vivendo aqui no Brasil. Intolerância religiosa. Que Deus nos ajude, em nome de Yeshua.